Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus pelo dia de hoje, em poder estar aqui mais uma vez, trazendo para você uma palavra do Senhor para o seu coração. Estamos aqui falando do amor de Deus, que é o importante para nossas vidas, é o alimento para a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Trazendo uma palavra do Senhor para o seu coração. Você pode estar se perguntando aí, e esse fundo aí que o pastor está usando? Rafael Lopes. Meu amado irmão, minha irmã, Rafael Lopes é um pastor, amigo meu, irmão em Cristo Jesus, e em breve estará com um projeto abençoado da cidade de Juiz de Fora, né? E projeto Rafael Lopes, juntamente conosco aqui na Web Rádio Cristo no Lar, onde nós estaremos aqui trabalhando junto, fazendo a obra do Senhor, divulgando o projeto desse grande amigo aí, Rafael Lopes, grande pastor, homem de Deus, que nós aprendemos a amar, aprendemos a considerá-lo, né, como pastor, como amigo, né, que está com um projeto abençoado aí. Em breve, a cidade de Juiz de Fora vai estar aí entendendo aí a respeito desse projeto. Então, quero deixar aqui esse banner aqui, Projeto Rafael Lopes. É um grande amigo nosso e sempre nas nossas lives, sempre que estivermos aqui pregando a palavra do Senhor, nós vamos estar compartilhando também esse banner. Para você saber mais informações sobre o Projeto Rafael Lopes, você pode entrar em contato conosco, que nós estaremos falando algo a respeito. Amém? Mas hoje nós estamos aqui para falar do que é importante, que é a palavra de Deus para o seu coração. Que a palavra do Senhor possamos nos manter cada dia mais firmes no Senhor, né? Alimentando a nossa alma, né? Alimentando a nossa alma com a palavra de Deus, porque nós só conseguimos chegar nos nossos objetivos se nós confiarmos no Senhor, se nós tivermos perseverança, se nós tivermos confiança, né? Esperar no Senhor. Esse é o propósito. E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje é uma palavra bem conhecida, eu creio que você conhece, está no livro de Gênesis, no capítulo 37, versículo 50. Perdão, capítulo 37, versículo 11. Perdão, falei 50, mas só vai até o versículo 36, tá bom, meu irmão? Gênesis, capítulo 37, que diz assim: seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Somente esse versículo onde nós vamos estar falando hoje, onde nós vamos estar meditando a respeito da palavra de Deus, onde nós vamos estar meditando e aqui ouvindo o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Se você puder e quiser, feche os seus olhos, vamos falar com Deus, vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que fale conosco, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, para que o nome do Senhor, através de nossas vidas, seja exaltado, seja glorificado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te exaltamos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Senhor, fala conosco, ó Pai, nesse momento, não o que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, para que o teu nome, Senhor, através de nossas vidas,
venha ser exaltado, venha ser glorificado. Senhor, fala conosco que nós precisamos, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Meu amado irmão, minha irmã, esse capítulo, essa passagem que nós lemos no livro de Gênesis, no capítulo 37, é o capítulo que traz a história, que registra a história, o episódio em que José ele foi vendido pelos seus irmãos. E a palavra de Gênesis, no 37, fala também das intrigas na família de Jacó e o cuidado providencial do Senhor, o cuidado de Deus com a vida dos seus filhos. Esse capítulo ele abre a última sessão do livro de Gênesis e trata exclusivamente da história de Jacó e dos seus descendentes. A história ela começa de forma dramática, com uma grande traição familiar, mas mostra como Deus, em sua providência, graciosamente, ele usou essa situação para quê? Para conduzir todas as coisas ao cumprimento do seu bom propósito. Para que tudo andasse de acordo com os propósitos de Deus. Nós temos ali, né, a intriga na família de Jacó, no versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 37. Nós vemos ali os sonhos de Jacó, do versículo 5 ao versículo 11. Nós vemos tema de José sendo tentado, o atentado ali, ele foi perseguido pelos irmãos, seus irmãos tentaram contra a vida dele, no versículo 12. Nós vemos José sendo vendido pelos seus irmãos. Vemos também a tristeza de Jacó, lá no versículo 29. Por isso, nós vamos atentar em alguns fatos aqui, meu amado irmão, minha irmã. Primeiro, a intriga na família de Jacó. Gênesis 37 começa falando do tempo em que a família de Jacó já estava habitando na terra de Canaã. Com 17 anos de idade, José, um dos filhos de Jacó, você deve conhecer essa história, ele apacentava os rebanhos do seu pai junto com seus irmãos. Mas, aparentemente, os irmãos de José, eles não agiam corretamente porque o escritor bíblico informa que José trazia mais notícias deles para o seu pai. Lá no versículo 2. O texto bíblico não explica se ele fazia isso por iniciativa própria ou a pedido do seu pai. Embora essa última possibilidade seja a mais possível de Jacó ter pedido que José ficasse de olho nos seus irmãos, já que eles não tinham um bom testemunho. E a palavra de Deus também diz que Jacó amava mais a José do que a todos os seus filhos. E por isso Jacó deu a ele uma túnica, uma única túnica, ornamentada, que indicava o quê? A sua posição de filho preferido. Olha lá no versículo 3 do capítulo 37. Curiosamente, meu amado irmão, esse versículo, ele mostra que Jacó, ele repetiu os erros de seus pais, Isaac e Rebeca. Aleluia. Isaac, ele tinha Esaú como filho preferido, enquanto que Rebeca preferia Jacó. Lá em Gênesis, no capítulo 25, versículo 28, o resultado foi que esse favoritismo, olha só, meu irmão, esse favoritismo acabou promovendo o quê? A discórdia na família de Isaac. E resultou que na fuga de Jacó para longe da casa durante muitos anos. No capítulo 27 de Gênesis, nós vemos essa história ali, a situação, embora aquela situação fosse diferente,
a mesma história voltaria a se repetir. José seria levado para longe da sua casa. José seria levado para longe da sua família. O favoritismo de Jacó por José alimentou a ira invejosa dos seus outros filhos. Eles odiavam tanto a José que nem havia mais um diálogo pacífico entre eles. Não tinha mais aquela comunhão. E a expressão hebraica indica que os irmãos de Jacó não podiam saudá-lo com a paz. Como diz no versículo 4, no capítulo 37, louvado seja Deus. E lá no versículo 5, nós vemos ali sobre os sonhos de José, sonhos que José teve. Lá relata que José ele teve 2 sonhos que foram aflorando ainda mais do que a ira dos irmãos. No primeiro sonho, José e seus irmãos eles estavam no campo, atando os feixes da colheita, embora o feixe que ele tinha preparado se levantou e ficou de pé. Enquanto que os feixes e seus irmãos rodearam e se inclinaram perante ele. O versículo 8 está explicando melhor. E quando José contou o seu sonho para os seus irmãos, o que aconteceu? Eles questionaram. Eles disseram, no versículo 8, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? Eles não acreditavam naquilo, eles não aceitavam. No segundo sonho, José, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando perante ele. Novamente, mais uma vez, José contou o sonho para os seus irmãos, contou para o seu pai e foi repreendido. O próprio Jacó disse para ele: que sonho é esse que tiveste? Aleluia! Acaso viemos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Versículo 10 nos fala. A mãe de Jacó mencionada, a mãe mencionada por Jacó, provavelmente era uma referência a Lia, a madrasta de José, porque sua mãe Raquel já tinha falecido. E naquele tempo, meu irmão, ela já tinha falecido no decorrer daquele tempo. Louvado seja Deus. Obviamente, os 2 sonhos destacam a mesma mensagem. José teria uma posição proeminente na família da aliança, né? E esses não foram sonhos comuns, não, mas foram revelações da parte de Deus acerca do que logo ia acontecer. Estava para acontecer. A repetição da mensagem, inclusive, indica que o seu comportamento era inevitável. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Os sonhos proféticos de José mostram que o propósito de Deus estava por detrás de todos aqueles eventos da história que estavam sendo desenvolvidos, que estavam acontecendo. Louvado seja Deus. O que acontece nas nossas vidas, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, é que se levantam pessoas com espírito de inveja para poder nos atrapalhar muitas das vezes. Tentam nos matar espiritualmente, tentam atrapalhar os nossos sonhos, tentam atrapalhar o teu ministério, tentam atrapalhar o teu casamento, tentam atrapalhar em várias situações. De fato, meu amado irmão, minha irmã, aconteceu conforme Deus tinha revelado em sonhos para José. A pergunta dos seus irmãos, que eles falaram, reinarás com efeito sobre nós? Foi literalmente respondida quando José ele foi levado ao posto de governador de toda a terra do Egito. Aleluia! E acabou também governando sobre a sua família, que se mudou para aquelas terras, louvado seja Deus. E, além disso, posteriormente, José lhe recebeu o direito de quê? De primogenitura e a porção dobrada de seu pai.
Lá em Gênesis 48, no versículo 5 e 6, explica essa situação. Embora Jacó ele tenha inicialmente repreendido José pelos seus sonhos, a palavra de Deus diz que considerava o caso consigo mesmo. Olha só. Isso quer dizer, meu amado irmão, minha irmã, que secretamente ele continuava a ponderar sobre o significado dos sonhos de José. Ele estava tentando interpretar os sonhos de José. Embora Jacó tinha inicialmente repreendido José pelos seus sonhos, a palavra de Deus diz que ele considerava o caso consigo mesmo. Isso quer dizer que ele secretamente continuava a ponderar sobre o significado do sonho de José. Louvado seja Deus. E começaram ali várias situações. O atentado dos irmãos de José, quando os filhos de Jacó eles estavam apacentando os rebanhos em Siquém, Jacó enviou José desde Hebrom para que ele pudesse lhe trazer notícias. Siquém ficava localizado a mais ou menos cerca de 80 quilômetros, de Hebrom, bem longe. José foi até lá, a mando de seu pai, foi a Siquém, mas não conseguiu encontrar os seus irmãos. Um homem que o viu andando pelo campo foi quem informou, falou para ele que os seus irmãos tinham ido até Dotã. Então José seguiu viagem para encontrar com seus irmãos. Louvado seja Deus. Dotã, meu amado irmão, minha irmã, ficava a mais de 20 quilômetros de Siquém. A sequência da narrativa bíblica mostra que essa mudança de itinerário foi algo providencial. Isso porque nas proximidades de Dotã ficava a via comercial principal, usada pelos comerciantes que seguiam para o Egito, que estavam indo para o Egito. Louvado seja Deus. Os irmãos de José o viram de longe viram que ele estava chegando e conspiraram contra ele, porque eles estavam enciumados, já estavam com a sua soberba falando mais alto. O plano era que matar José. Era o plano deles. Lançar o seu corpo numa cisterna, num buraco, que fosse, e depois dizer para o seu pai que um animal selvagem tinha matado ele. Mas Rubem, escutou os seus irmãos planejando, né, a respeito de José. E ele não deixou que eles tirassem a vida de José. Ele conseguiu convencê-lo de jogar José numa cisterna vazia, no buraco. O objetivo de Rubem era proteger o seu irmão José e depois devolver ele para o seu pai. Está lá no versículo 21 do capítulo 37. Rubem era o irmão mais velho e ele assumiu a liderança dos seus irmãos quando José chegou. E rapidamente os seus irmãos lhe tiraram a túnica que ele tinha recebido como presente de seu pai. Jogaram ele dentro da cisterna. No versículo 25 fala que ele foi vendido pelos seus irmãos. E quando José estava preso naquela cisterna, seus irmãos se alimentavam de pão. Então eles viram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade, e eles estavam indo em direção do Egito. Eles estavam indo para o Egito. No mesmo texto, meu amado irmão, minha irmã, diz que os ismaelitas, eles também são identificados como os midianitas. Nós temos esse conhecimento. Tanto os ismaelitas quanto os midianitas, eles eram descendentes de Abraão. E, obviamente, eles acabaram se misturando um com o outro. Essa é uma realidade. É o que nos ensina a palavra de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 25. E foi naquele momento, meu amado irmão, minha irmã, que Judá teve a ideia de quê? De vender José para aqueles comerciantes ismaelitas.
ao invés de sujar as mãos com o sangue do próprio irmão e matando ele, Judá viu uma forma de quê? De lucrar com a desgraça do seu irmão mais novo. Os outros irmãos de José, eles concordaram com a proposta de Judá. E assim, meu amado irmão, José foi vendido aos ismaelitas pela quantia de 20 ciclos de prata. Aleluia! Os estudiosos dizem que esse era o preço médio de um escravo daquela época. Era o preço médio que se pagava por um escravo. Historicamente, os cristãos, eles têm enxergado um paralelo entre a vida do Senhor Jesus e a história de José. Muitos fazem essa comparação, que foi traído pelos seus irmãos e vendido sem dignidade por 20 peças de prata. Está lá em Mateus, capítulo 26, no versículo 15. Tal como José, o Senhor Jesus, ele foi perseguido, foi tentado, mas ele saiu vitorioso. Ele salvou e reconciliou o seu povo e foi exaltado soberanamente sobre todos. Aleluia! Louvado seja Deus. É nesse sentido que José ele é identificado pelos crentes como um tipo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições, que seríamos perseguidos, maltratados, mas que era para nós termos bom ânimo, porque ele venceu e nós também iríamos vencer. A tristeza de Jacó, nós vemos lá no versículo 29, até o versículo 33. E quando Rubem ele voltou até aquela cisterna, seus irmãos já tinham vendido José. Ele ficou muito preocupado a ponto de rasgar suas vestes. E ele sabia que, como irmão mais velho, ele teria que dar uma explicação para o seu pai Jacó do que tinha acontecido com seu irmão. Então, os irmãos de José eles seguiram com a parte do plano que faria Jacó acreditar que José, meu amado irmão e minha irmã, louvado seja Deus. É dessa maneira. Eles continuaram. Ele ia ter que explicar para Jacó, ia ter que explicar para o seu pai que José havia morrido. Eles mataram um bode, olha só, diz a palavra que eles mataram um bode, molharam a roupa de José no sangue, depois eles entregaram a túnica de José a Jacó, que prontamente reconheceu que aquela túnica era realmente a túnica do seu filho favorito. E quando ele viu aquela túnica, Jacó acreditou que um animal selvagem tinha matado José. Olha que situação, meu irmão e minha irmã. Olha que situação. Louvado seja Deus. Jacó, meu irmão, ficou profundamente triste. Aleluia, louvado seja Deus. E lamentou muito pela morte do seu filho José. Ele achava que estava morto. Aleluia. Mas quando ao ler sobre como foi enganado por seus próprios filhos, é impossível não se lembrar do episódio em que Jacó, meu amado irmão e minha irmã, também enganou o seu próprio pai, quando ele ocupou o lugar do seu irmão, que era o filho favorito do seu pai. Lá no capítulo 27. Gênesis 37 também termina mostrando não apenas a tristeza de Jacó, mas também informando o paradeiro de José. E ele foi levado pelos midianitas até o Egito, onde ele foi vendido como escravo para servir na casa de Potifar, que era o comandante da guarda de Faraó. Olha só! Eu costumo dizer, meu amado irmão, minha irmã,
que a mesma água fervente que endurece o ovo, amolece a batata. E essa história tinha tudo para terminar de forma trágica e sem qualquer esperança, mas de forma mais improvável. O escravo se tornaria o governador da nação mais poderosa da terra naquele tempo. E serviria como salvador do seu povo num tempo de grande crise. Deus estava no controle. E eu quero te dizer, Deus está no controle dessa situação. Que, como eu sempre digo, se estão falando mal de você, não se importa, não. Sabe por quê? Caco de vidro tem inveja de diamante. Aleluia! Louvado seja Deus. Entregue nas mãos do sobrenatural acontecer. Deus é fiel para cumprir todas as promessas da tua vida e confirmar a honra que você merece. Aleluia. José passou por um momento muito complicado, muito difícil, meu amado irmão e minha irmã. Passou por um momento muito difícil. Foi vendido como escravo por seus irmãos, por causa da inveja, por causa do ciúme. O que tem acontecido com muitas pessoas, muitos têm desanimado na fé, muitos têm deixado as coisas de lado por causa de invejas, por causa de calúnias, por causa de difamação. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! O que nós precisamos é entregar os nossos caminhos nas mãos do Senhor. Nós precisamos entregar as nossas perseguições, nossas dificuldades nas mãos do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Entenda, meu amado irmão. Deus, ele não escreve certo por linhas tortas, não. Deus conserta a linha para escrever. E muitas das vezes nós estamos dentro da cova. Muitas das vezes de uma situação difícil, que achamos que não tem mais jeito, que não tem como sair. Aleluia! Chamando de conivência. Mas o Senhor entra com ação. O Senhor entra para nos animar novamente, para nos dar vigor. José passou por momentos difíceis dentro daquela cova, daquela cisterna. Ele passou por momentos difíceis dentro da casa de Potifar. Mas não abandonou a sua fé. Ele não desanimou. Ele não voltou atrás. Não, ele permaneceu firme naquilo que o Senhor tinha colocado em seu coração. Até ele chegar e conquistar a confiança de Potifar. Conquistar a confiança e ser considerado abaixo de Faraó, o homem mais importante do Egito naquela época. José, governador do Egito. Aleluia. José, governador do Egito. Aleluia. Olha só, meu irmão, como que Deus faz. O que eu quero falar para você hoje é essa palavra: não desanime. Não pare no caminho por causa de conversas, por causa de situações. Não pare. Continue fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração. Muitas das vezes vai aparecer na nossa caminhada pessoas com palavras de morte espiritual, pessoas para nos perseguir, para tentarem atrapalhar o plano que Deus tem em nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas continue. Não desanime, porque Deus é contigo, meu irmão, minha irmã. Não desanime, porque Deus é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Permaneça firme, espere mais um pouco. Suporte, resista ao processo.
E Deus vai entrar com ação. E no momento certo, o milagre vai acontecer na sua vida. No momento certo, o sobrenatural vai acontecer na sua vida. É somente você se manter na posição pela qual o Senhor tem te chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso. Deus é fiel. De Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. No mais, ele fará. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando a sua vida. Suporte mais um pouquinho, porque é o momento da sua bênção, o momento da honra, e já está chegando. Mas precisamos suportar todo o processo que o Senhor vai permitir acontecer em nossas vidas, até mesmo para um bem maior, para que o nome dele, através de nossas vidas, seja glorificado. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Lembrando a você, olha aqui, ó, pastor Rafael Lopes, projeto Rafael Lopes. Não esqueça, guarda na sua cabeça, você, curador de Juiz de Fora. Não esqueça, Rafael Lopes, juntamente com a Web Rádio, estamos aqui para ser bênção na sua vida. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.